Hoje conheceremos um fato singular no Brasil sobre o rio Laje Comimemem, em Guajará-Mirim, Rondônia, afluente do rio Mamoré, na Amazônia, que se tornou um ente especialmente protegido em lei municipal como um sujeito de direito, resultado de mobilização da sociedade com o objetivo de proteção dos direitos indígenas e socioambientais. Quem nos conta essa história é Iremar Ferreira, ativista e integrante do Fórum de Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental. Este nosso bate-papo integra a entrevista 205 do programa Vozes dos Biomas e o episódio 16 da série 3, A Saúde dos Recursos Hídricos Brasileiros em Pauta, do programa Eu, Nós e Nosso Meio Ambiente Webdoc. Iremar, obrigada pela participação no programa Vozes dos Biomas e, ao mesmo tempo, a série do programa Eu, Nós e o Nosso Meio Ambiente Webdoc sobre a saúde dos recursos hídricos brasileiros em pauta. Olá, Sucena, olá a todas, todos e todes que nos acompanham nesse canal importantíssimo para a gente pensar sobre os biomas, e nada melhor do que falar das águas, da proteção das águas diante de tantos desafios, porque o nosso Rio Madeira, o grande Rio Madeira, está até que enfim pegando um pouco mais de água agora com a chegada das chuvas, depois de tanto sofrimento, o mesmo que a gente compartilha ainda na bacia do Tapajós, e outros, o Amazonas. Mas, enfim, aqui nós estamos já há uma boa temporada nesse território, na luta para proteger os nossos rios, de tantas violações, seja hidrelétricas, hidrovia, expansão da soja, veneno, enfim, toda a situação. E foi no meio desse cenário, Sucena, que nós começamos em 2017, na região de fronteira Guajará e Porto Velho, Guajará-Mirim, Rondônia e Guaiará-Mirim, Bolívia, iniciamos uma iniciativa de um comitê chamado Convida, Comitê de Defesa da Vida Amazônica na Bacia do Rio Madeira. Começamos discutindo a Declaração Universal dos Direitos dos Rios, que foi uma pauta que nós tivemos no Fórum Social Panamazônico em Tarapoto, no Peru. Então, como é que a gente coloca na prática essas declarações, esses acordos e tal? Então, nós começamos a pensar sobre isso e a partir do Convida, então, desse nosso comitê, a gente também, em articulação nacional com o Fórum Mudança Climática e Justiça Socioambiental, da onde iniciou-se a Articulação Nacional pelos Direitos da Natureza. Então, nós começamos a reforçar esse debate na nossa região. Como é que a gente vai enfrentar tantas ameaças às nossas águas, aos nossos rios, sem ter proteção? Então, iniciamos ainda em 2019 a construção de 3 protocolos de consulta a partir dos participantes do nosso Convida, do nosso comitê. Então, na terra indígena Laje, terra indígena Ribeirão e na Resex do Rio Ouro Preto, a reserva extrativista. E a partir daí a gente então sentiu, a partir dessa mobilização, a importância, a necessidade e a oportunidade de dar um passo a mais. E aí, então, iluminados por esse debate da Articulação Nacional pelos Direitos da Natureza, nós trouxemos esse debate para o nosso território, para dentro do nosso comitê. Juntamos 2 vereadores indígenas, um outro vereador dos pescadores e os membros do comitê, com essa diversidade de participações também, além da área urbana, ligado a igrejas também, enfim, todos os segmentos possíveis da região de Guajará-Mirim e Guaiará-Mirim, e começamos então a fazer esse esforço. Vamos ver qual o rio está mais ameaçado e qual aquele que tem maior mobilização social nesse momento, para que a gente possa fazer as duas coisas, E nesse sentido, chegamos nesse indicativo do Rio Laje, o Rio Laje, que é um rio que está dentro do município de Nova Mamoré, o seu início, mais a sua maior parte no município de Guajará-Mirim, e que corta a terra indígena Igarapé-Laje, que recebe, inclusive, o nome, a terra indígena, o nome desse rio. E foi a partir dessa iniciativa que a gente, então, começou a ir para a comunidade e a pensar junto com a comunidade. Qual a importância desse rio, quais as ameaças que esse rio já vem sofrendo, principalmente com a inundação em 2014, que afetou as comunidades indígenas daquela região e tudo mais. E o Rio Laje, quando eles nos colocam para reflexão,
começaram justamente com esse lado da mística do rio, da importância cultural para a comunidade. Né? E aí é onde que o cacique, na época, nos colocava, esse rio, para nós, é a casa dos espíritos. Quando morre uma pessoa do nosso povo, ela vai para esse lugar. O seu espírito vai para as águas, ele é depositado nas águas, e aí é a casa dele. Então, por isso que é importante a gente proteger o Rio Laje, assim, claro, como os demais rios para a cultura tchapacura, né, para o Oroari, ele é essa casa dos espíritos. Então, esse foi muito importante para a gente ter isso dentro do nosso olhar, que não era só uma estratégia política de enfrentar projetos de barragem, de hidrovia e tudo mais, mas de defender o território dos espíritos, a casa dos espíritos, o Ari. Então, isso foi muito. E é daí que vem essa relevância de partir daí e de levar, então, de maneira a traduzir num projeto de lei, né? E aí é onde a gente contou com a assessoria técnica da doutora Vanessa Rasson, que é da ONG Mapas e que também integra a nossa articulação pelos direitos da natureza, e aí então a gente foi construir essa peça mais técnica em diálogo com as lideranças indígenas do território, para que ela representasse minimamente esse anseio, esse desejo. E é daí que vai surgir, primeiro, um projetinho de lei para alterar a Constituição do município, ou seja, a lei orgânica, incluindo nela os direitos da natureza, e a partir daí a gente entrou, então, com o projeto de reconhecimento do Rio Laje como sujeito de direito e que foi aprovado em junho do ano passado. Foi participativo, de fato, né? Como você está narrando para a gente. E a gente está chegando nos momentos finais. Eu gostaria que você fizesse as considerações e até um estímulo para outras localidades. É árduo, mas não é impossível fazer, que você passasse essa mensagem. Justamente, é árduo, mas não é impossível. Quando nós olhamos para o cenário, achávamos que jamais iríamos conseguir. Mas é tudo uma questão de olhar com carinho e de perceber aonde é que está o ponto forte da nossa ação. Que geralmente a gente olha para o ponto fraco, é quem a gente vai enfrentar. Então é preciso, às vezes, dar um passo atrás e olhar qual o ponto que nos une enquanto sociedade. E aí a água, o direito do acesso à água, o nosso corpo que precisa da água, as florestas que precisam estar em pé para poder abastecer de volta, trazer em forma de chuva e devolver, enfim, esse ciclo todo. Então é olhando com esse carinho, isso que a gente fala, sair de dentro das águas para fora e não ficar de fora querendo ir para dentro. Então, quando a gente vem de dentro para fora, facilita. E, nesse sentido, no começo de fevereiro, eu estarei com a comunidade jovem do Pai Lago Grande, em Santarém, na região de Santarém, nessa missão, nesse passo também. Estamos animando o processo aí na parentada lá dos Capó, aí do Pará com a Macapá, e outras por aqui. A gente não para, esse que é importante. E bora lá fazer o que será, porque nossas águas são as nossas fontes de vida e não podemos deixá-las de jeito nenhum, né, Susana? Valeu, obrigado pela convite. Eu que agradeço e um bom trabalho para vocês. E até uma próxima pauta, né, para a gente poder narrar também essa nova experiência aí. Muito obrigada, viu? Vai lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.